Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esse é mais um vídeo da série Parábolas do Reino. Ao final do conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nessa oportunidade, vou falar em Mateus no capítulo 25. Essa parábola é a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Antes de entrar propriamente na parábola, nós vamos introduzir o assunto a partir de um texto anterior, do que está acontecendo anteriormente. O que eu quero que você atente nessa parábola é para a questão da prudência. É isso que você deve atentar nessa parábola, a exortação àquele que crê em Cristo ser prudente. Veja que aqui, o que ele usa como ilustração nessa parábola. Nessa parábola, ele traz como ilustração um cortejo de um casamento. Então, ele usa o cortejo de um casamento, o contexto que envolve um cortejo de casamento, para ilustrar alguma coisa do reino de Deus. Porém, não lance a ideia de buscar muitos símbolos aqui, porque aqui o texto vai chamar a atenção de quem lê para a questão de ser prudente. Para isso que o texto está chamando a atenção. Porque se você for procurar muitos símbolos aqui, você vai acabar perdendo a noção da interpretação correta do texto que está chamando a atenção para que o crente seja uma pessoa prudente. Prudente no sentido de ficar atento àquilo que Jesus ensinou, no que diz respeito à sua vinda. Vamos introduzir o assunto a partir de uma fala que ele dirige aos apóstolos, aos discípulos. E veja que ele está falando aqui com quem? Com os líderes, com os pastores, com os apóstolos. Vamos ver aqui Mateus no capítulo de número 24 e o verso 44. Isso aqui tem a ver com a volta de Cristo. Verso 44 diz assim: portanto, também vós estáis apercebidos, prudentes, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não cuidais. Por isso que tem que estar alerta, porque ele não marcou data, ele não deu um horário. Então é necessário o quê? A prudência. Não dá para colocar um despertador 5 minutos antes de Jesus voltar para poder esperar ele de uma forma relaxada, né? Verso 45. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, veja a palavra prudência, ao qual seu senhor pôs sobre seus servos para lhes dar sustento a seu tempo. Ou seja, aqui é um servo que foi constituído sobre outros servos. Então, o que? É um pastor. Verso 46. Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando o seu senhor vier, o achar fazendo assim, ou seja, com prudência, com cuidado, atenção, aquilo que Jesus ordenou. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Porém, verso 48, se ele for imprudente, se aquele servo mal disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, se for imprudente, relaxado, malcriado, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera e a hora em que não sabe. Verso 51, e separá-lo-á, e porá sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja o que resta para o imprudente, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja aqui o contexto, no qual contexto nós vamos adentrar essa parábola aqui das 10 virgens, que vai chamar a atenção para quê? Para que você seja prudente. Agora sim, verso 1 do capítulo 25, que diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lembrando que lâmpada, nessa época aqui, não é como nos dias de hoje a eletricidade, né? Então se colocava ali um óleo semelhante ao querosene que nós temos hoje e semelhante às lamparinas, né, que deve ser usado em algum lugar até hoje, né? Semelhante às lamparinas, era colocado um óleo, o querosene ali dentro da lamparina e
se acendia essa lâmpada com alguma coisa. E aí ela passava a iluminar. As lâmpadas eram essa ideia de lâmpada aqui, né? Então era necessário o quê? Ter azeite, ter um óleo para que essas lâmpadas permanecessem acesas. E 5 delas, as 10 virgens saíram, e 5 delas eram prudentes, e 5 parvas. Parvas aqui eram insensatas, loucas, imprudentes. As que eram parvas, imprudentes, tomando suas lâmpadas, não tomaram azeite consigo. Está aqui a imprudência. Elas foram descuidadas. Elas não tiveram cuidado, atenção, prudência. Elas não tomaram cuidado de levar um vaso de azeite reserva, para quando acabasse o azeite da lamparina, elas pudessem abastecer as lâmpadas e permanecer com a sua lâmpada acesa. Então veja aqui que chama a atenção pela questão do cuidado, da prudência. Mas as prudentes tomaram azeite em seus vasos, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Veja, verso 6. E à meia-noite fez-se um clamor que dizia: eis que aqui vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as parvas, as insensatas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Veja outra coisa que você tem que estar atento aqui. Quando você tem que ser vigilante, porque se você tem alguém ao seu lado que é imprudente, ele pode ser para você uma pedra de tropeço. Ou seja, o tropeço dele, a imprudência dele, também pode fazer com que você tropece. Veja o que elas estavam dizendo aqui. E as parvas disseram, as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí o verso 9, mas as prudentes responderam dizendo: de maneira nenhuma, para que porventura não falte nem a nós, nem a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. Ou seja, se elas dessem do azeite que elas tinham reserva, ia acontecer o quê? Poderia ser que acabasse para as duas, porque não tinha suficiente para as 10, iriam acabar o azeite para as 10 e nem entrar nem as 5, nem as 10. Então todas iam ficar de fora. Todas iriam ficar de fora do cortejo da chegada do noivo. Então há um cuidado de quê? De que você tem que estar atento, de quem estiver ao seu redor não se torne para você uma pedra de tropeço por causa da imprudência do tal. E tendo elas indo comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele às bodas, e fechou-se a porta. Verso 11, e depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Veja que no reino de Deus, o reino de Deus não tolera atraso nem imprudência, né? Por falta de vigilância e de imprudência, essas virgens aqui, elas perderam a oportunidade de entrar nas bodas. O que para o crente é o quê? A oportunidade de entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus não tolera imprudência, não tolera atraso, descuidado, relaxo. Verso 13. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na prática, o que nós podemos entender o que nós podemos entender como prudência? O que é ser prudente na prática para o reino de Deus? Ser prudente na prática para o reino de Deus é guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou pelo seu Evangelho. Até aqui. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.